Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Meio-dia e 15, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira, 27 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta quarta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Estudo alerta para o surgimento de mais variantes da Covid-19. Em parceria com prefeituras, Expresso Balcão chega a 15 municípios do interior do estado. Inauguração oficial da nova sede da Alego foi realizada na manhã desta quarta-feira. Chuva de granizo provoca prejuízo de mais de 19 milhões de reais em lavouras do Mato Grosso do Sul. A articulação do deputado federal José Mário Schreiner garante melhorias na GO 306 aqui em Mineiros. Secretaria da Saúde confirma 2 casos de Zika vírus em grávidas e faz alerta em Goiás. Cresce a aposta no fracasso da candidatura única de MDB, PSDB e União. Consumidor vai pagar 30 bilhões de reais a fundo do setor elétrico, é o que decide a ANEEL. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você, bem-vindos à edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou nesta terça-feira o orçamento de 2022 da Conta de Desenvolvimento Energético. Pela decisão, a CDE terá 32,96 bilhões, dos quais 30,2 bilhões serão pagos pelos consumidores nas contas de luz. O valor a ser pago pelos consumidores representa alta de 54,3% na comparação com 2021, quando os clientes pagaram 19,581 bilhões de reais. Pelas estimativas da agência, o aumento médio na conta de luz será de 3,39%. A Conta de Desenvolvimento Energético é um fundo usado para bancar ações e subsídios concedidos pelo governo no setor de energia. A CDE deve ser utilizada, por exemplo, para garantir a universalização do serviço de energia elétrica no país. O total previsto para a CDE aprovado na terça-feira representa aumento de 34,2% na comparação com o ano passado, quando o orçamento do fundo foi de 23,917 bilhões de reais. O orçamento de 2022 é também o maior valor desde 2003. Quando a CDE foi implantada. E pesquisa feita por cientistas da Universidade de São Paulo, a USP, e o Hospital Sírio-Libanês aponta que novas variantes do coronavírus, capazes de enganar o sistema imunológico e mais transmissíveis, devem surgir no país nos próximos meses. Publicado na revista Víruses, o estudo alerta que essa é uma alta probabilidade e aumenta com a grande circulação do coronavírus, propiciada pela retomada do contato social, e não é possível afirmar que a letalidade menor apresentada pela Ômicron deve se repetir. O cenário ainda é preocupante, com cidades enfrentando lockdowns como Xangai, na China. A pesquisa, Daliana, revisou mais de 150 artigos científicos. Foram analisados aspectos do vírus, como seu potencial de mutação, a capacidade de controle do sistema imune, a transmissibilidade e a eficácia das vacinas. Quanto maior for a circulação do vírus, maior a probabilidade do surgimento de novas variantes. Cristiane Guzzo, pesquisadora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da USP e uma das autoras do artigo, explica que, por hora, estamos em uma situação confortável, que deve durar pelos próximos meses, período em que a imunidade criada pelas doses de reforço das vacinas e pelo alto índice de contaminação da variante Ômicron vai permanecer alta. Depois disso, novas contaminações devem propiciar o surgimento de variantes ainda mais contagiosas, o que também deverá diminuir a eficácia das vacinas. E aqui em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 2 casos de Zika vírus em grávidas e fez um alerta para os registros não aumentarem. De acordo com a pasta, os casos foram registrados em Vicentinópolis e em Umas. A mãe de Vicentinópolis já teve o parto e a criança vai passar por avaliação no Comitê de Investigação de Microcefalia
para que haja um diagnóstico da criança. A outra gestação ainda está sendo monitorada. Ao todo, a Secretaria confirmou 11 casos de infecção por Zika vírus em Goiás, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e da chikungunya. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, Flúvia Amorim, explicou que o vírus está ativo e circulando, o que demanda cuidados dos moradores. Segundo Flúvia Amorim, não houve registros de grávidas infectadas pelo Zika vírus no ano passado. A doença pode causar sequelas graves nos bebês, como a microcefalia, uma malformação congênita em que a cabeça dos recém-nascidos é menor do que o esperado. A superintendente explicou ainda que a possibilidade de a criança desenvolver microcefalia é maior se a mãe for infectada no primeiro trimestre da gravidez. As gestantes precisam tomar cuidado, usarem repelente se possível. No ano passado não tivemos nenhuma gestante infectada, mas com o vírus ativo e circulando, os casos podem aumentar, é o que ressaltou Flúvia Amorim. Jornal do Meio-Dia. 12:21 e agora vamos ao boletim da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás nas últimas 24 horas. Quem traz os detalhes é o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas ocorreram 5 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, mas a boa notícia, ninguém ferido, nenhuma morte. Lembrando que quase 600 motoristas foram flagrados em infrações diversas e, mais uma vez, as ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e alcoolemia foram as que mais mereceram destaque. Lembrando que estamos aí já com praticamente o mês de maio em andamento, bem próximo de todos nós. São festas e exposições agropecuárias acontecendo em todo o estado e do Brasil, e você esteja atento. Muito cuidado com aqueles que gostam de fazer ingestão de bebidas alcoólicas e assumir o volante. As multas são caras e muita dor de cabeça para quem assim o faz. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E voltando falando do esporte, o Fluminense voltou a jogar mal e não conseguiu sair do 0-0 com União Santa Fé nessa terça-feira, isso pela terceira rodada da Copa Sul-Americana no Maracanã. O tricolor teve a chance de vencer nos acréscimos após o árbitro marcar pênalti, mas a cobrança de Fred parou nas mãos do goleiro Meli. O Fluminense, Dalina, até teve mais posse de bola, mas pecou na criação de jogadas e ofereceu pouco perigo ao adversário. O União, por sua vez, teve mais chances de marcar e viu o seu goleiro sair como herói da partida após a defesa desse pênalti. Com o resultado, o União Santa Fé assumiu provisoriamente a liderança do Grupo H com 5 pontos. O Júnior Barranquilla, segundo com 4, ainda joga com o Oriente Petroleiro na quinta-feira. O Fluminense segue na terceira posição com 4 pontos. Vale lembrar que só o primeiro do grupo avança para as oitavas de final da competição. O Fluminense volta a campo no próximo domingo para encarar o Curitiba no Couto Pereira às 16 horas, horário de Brasília. Pela Sul-Americana enfrenta o Júnior Barranquilla na semana que vem, na quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. E a CBF confirmou hoje a data e o horário do amistoso da seleção brasileira contra o Japão, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, a ser disputada entre novembro e dezembro desse ano. O duelo foi marcado para o dia 6 de junho, às 7h20, pelo horário de Brasília. A partida será disputada no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa. Será o segundo amistoso do time nacional contra os japoneses, sob o comando de Tite. O anterior aconteceu em 2017, quando o Brasil venceu por 3-1 com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus em Lille, na França. Nos próximos dias, a CBF deve confirmar também data e horário do amistoso com a Coreia do Sul, também na Ásia. Esses 2 amistosos já haviam sido confirmados pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, na semana passada. A convocação para essas 2 partidas deve ser feita em maio, em data ainda não definida. Vamos ao agronegócio. Após o fim de semana com chuva de granizo e muito vento forte, os produtores rurais da região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade na fronteira com o Paraguai, amanheceram a segunda-feira contabilizando os prejuízos. Apenas nas lavouras de milho, a perda ultrapassou 19 milhões de reais, conforme apontado pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. A chuva destruiu inúmeras lavouras. O relatório da Agraera aponta que as propriedades do assentamento Itamaraty, na região de Ponta Porã,
perderam 25% da safrinha do milho, 50% do milho armazenada, e no setor de hortaliças o prejuízo foi estimado em 60%. Nos levantamentos realizados pelos técnicos da Agraer, há uma estimativa em torno de 500 produtores rurais que tiveram as suas atividades produtivas e para subsistência afetadas nas referidas localidades. O levantamento detalha perdas nas lavouras de milho, hortaliças, fruticultura e nos pastos de bovinocultura. A Agraer garantiu que vai dar assistência aos produtores rurais afetados. O valor em reais do prejuízo pode ser maior, pois o levantamento só levou em conta as lavouras do milho. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A Associação Brasileira de Imprensa está se queixando às Nações Unidas, à ONU, lá o pessoal de direitos humanos, que houve uma grave ofensa aos direitos humanos no Brasil quando o presidente da República indultou um preso que estava preso ilegalmente, né? Quando a Constituição foi rompida, no artigo 53, num inquérito que não teve o devido processo legal, em prisão ilegal durante a noite, na casa dele, inventando um flagrante. E, no entanto, quem indultou é que está sendo acusado pela Associação Brasileira de Imprensa de afrontar os direitos humanos. É uma coisa incrível, parece uma questão esquizofrênica. Vai ter eleição lá na sexta-feira e o principal cabo eleitoral nesse momento lá dentro, eu tenho visto, é José Dirceu. Agora eu estou falando dessas questões, né? Fiquem de olho aí no projeto de lei que não teve urgência, mas continua lá na Câmara, o da fake news, né? A gente está falando muito agora que o Twitter trocou de dono, trocou de controle, né? É o Elon Musk, e que só fala em liberdade. Eu até já senti nos meus seguidores, de um dia para o outro eu ganhei aí 12 mil seguidores, ou mais do que isso, eu nem sei agora, nesse momento, quanto é que está, né? O Luciano Hang disse que numa noite ganhou 30 mil, né? Era todo, eu acho que tinha um algoritmo segurando a porteira, né? E aí chegou um novo dono, né? Novo capataz dessa fazenda, mandou abrir a porteira da liberdade, né? Bom, mas também tem lá aquele acordo lá do TSE querendo cancelar as pessoas. O Elon Musk foi muito claro, né? O algoritmo dele vai pegar robô, mas vai liberar as pessoas, né? Os humanos, né? E em busca da liberdade. Bom, ganharam, estão respirando liberdade 16 réus da Lava Jato, mais 16. Gente que meteu a mão no dinheiro dos carteiros e do pessoal do SERPRO, né? Lá do fundo de pensão Postales, né? Dos desvios. Os carteiros estão pagando até hoje com desconto no contra-cheque, né? Mas o juiz, coitado, teve que liberar porque não pode mais mexer nessas provas, as provas foram invalidadas pelo Supremo, então 16 deixaram de ser réus, inclusive o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Por falar em PT, nervosismo, eu não vejo justificativa para esse nervosismo, porque as pesquisas estão tão boas para o candidato Lula, mas parece que há muito nervosismo no interior da campanha, né? Trocando marqueteiro, trocando diretor de comunicação, sai Franklin Martins, que é o grande mentor do controle da mídia, e entra o prefeito de Araraquara, né, o Edinho, que é o grande mentor de impedir que uma mulher fique sentada no banco da praça sozinha, foi algemada, arrastada, levada presa, né? Então, acho que há nervosismo, lá trocou o marqueteiro também, não sei o que está acontecendo. Por outro lado, lá na terceira via, né, que ainda não encontrou nenhum rumo, o símbolo dessa falta de rumo, o ex-juiz Sérgio Moro declarou agora que deu um passo atrás na candidatura à presidência da República, que fica para mais tarde, que ele não quer ser candidato, não vai ser candidato a deputado federal, que candidato ao Senado vai pensar nos próximos meses. Eu não sei onde é que ele acha que vai ter vaga para isso.
né? E que talvez não seja candidato a nada. Bom, aí agora ele acertou finalmente, né? Estava na cara que ia chegar nesse ponto. E a gente fica olhando essas coisas acontecerem, né? E fica imaginando o que está acontecendo nessas candidaturas que são gloriosas na mídia e nas pesquisas de opinião, mas não são nas ruas nem na realidade dentro delas, no círculo fechado. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:31, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. Já destacaremos para você logo após o intervalo. E em parceria com as prefeituras, Expresso Balcão chega a 15 municípios do interior do estado. Inauguração oficial da nova sede da Alego será realizada nesta quarta-feira. A articulação do deputado federal José Mário Schreiner garante melhorias na GO 306 aqui em Mineiros. Saiba dos detalhes destas e outras notícias já, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:34, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E a Câmara de Deputados aprovou ontem, por 273 votos a favor e 148 contrários, a retomada do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A mudança faz parte de medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. A matéria segue para a análise do Senado. Os deputados aprovaram emenda da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que inclui um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, proibindo as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa em voos nacionais pelo despacho de bagagens de até 23 quilos e em voos internacionais pelo despacho de bagagens de até 30 quilos. Diversos deputados se disseram enganados pelas empresas aéreas que defendiam que a cobrança pelo despacho de bagagem iria diminuir o preço das passagens. A medida foi aprovada pelo Congresso em 2017, mas não assegurou a redução dos preços de passagens aéreas. A proposta aprovada define o serviço aéreo como uma atividade de interesse público que, mesmo que submetida à regulação, pode ser livremente explorada pelos entes privados. O texto do relator, deputado General Peternelli, do União de São Paulo, prevê que qualquer pessoa física ou jurídica poderá explorar serviços aéreos, observadas as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Autoridade de Aviação Civil. A proposta também muda valores e tipos de ações sujeitas às taxas pela Agência Nacional de Aviação Civil. E a nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás foi inaugurada nesta quarta-feira durante solenidade oficial. Localizada no Parque Los Andes, a construção do Palácio Maguito Vilela começou em 2005 e teve 3 paralisações. A última delas foi em 2015, após rescisão do contrato com a construtora responsável. A obra permaneceu paralisada até fevereiro de 2019, quando foram investidos 125 milhões de reais para o retorno da construção, oficialmente finalizada em 2022. O espaço da Ariana está em funcionamento desde o início do mês de março. Atividades como sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, reunião de comissões e todo o expediente administrativo estabelecido na nova sede. Porém, o espaço estava sem ser oficializado no prédio. Com isso, o evento que teve início com o hasteamento das bandeiras e a execução do hino nacional aconteceu na manhã de hoje. Em seguida, houve a inauguração do busto Maguito Vilela, que fica em frente à entrada principal do prédio. O político foi homenageado após falecer por complicações de Covid-19 em 2020. Com 17 anos de obras, o presidente da Alego, Lissauer Vieira, aponta que a nova sede será um marco para a Casa do Poder Legislativo. Jornal do Meio-Dia.
12:37. Novo calendário de pagamento do IPVA entra em vigor em 1º de maio. Vamos conferir os detalhes desta matéria com Osana Alves. O novo calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, o IPVA, entra em vigor no dia 1º de maio, com validade até dezembro deste ano. A partir daí, o contribuinte pode emitir os boletos nos sites do Detran e efetuar o pagamento na segunda-feira, dia 2 de maio, se seu veículo tiver placa com final 1. Para os demais finais de placa, o imposto será pago em maio até o dia 13, referente à primeira parcela. A Secretaria da Economia esclarece que o antigo calendário com parcelamento de 3 vezes deixou de existir e que quem perdeu o prazo, isto é, deixou de quitá-lo nas datas fixadas, poderá quitar o IPVA pelo novo parcelamento, mais amplo, sem qualquer encargo ou multa. O contribuinte que já pagou alguma parcela também será beneficiado. Será possível dividir o saldo remanescente pelo novo número de parcelas fixado no calendário atual para o final da sua placa. O importante é manter a parcela no valor mínimo de R$50. Para veículos com finais de placa 1, 2 e 5, o calendário prevê o pagamento do imposto em 6 parcelas seguidas. Para as placas com finais 3, 4, 6, 7 e 8, o pagamento será em 7 parcelas e para as placas com finais 9 e 0, o pagamento será feito em 8 parcelas. A partir de 2023, o parcelamento de 10 vezes será adotado para todos os contribuintes do IPVA em Goiás. De Goiânia, Osana Alves. E no esporte, Atlético Mineiro empatou a segunda seguida na Libertadores. Em Sangolquí, Galo, Independiente e Del Valle fizeram um jogo de 2 tempos completamente diferentes pela terceira rodada do Grupo D. Na primeira metade, o time brasileiro dominou completamente as ações e saiu na frente com o Hulk. Na etapa final, os equatorianos massacraram. Chegaram ao empate com Sornosa e por pouco não viraram o placar. No balanço final, o Atlético deixa o Equador com o alívio do ponto conquistado e a manutenção da longa invencibilidade na competição. Com o empate, Atlético Mineiro e Del Valle vão a 5 pontos e seguem empatados na liderança do Grupo D, que ainda tem a presença de Tolima e América Mineiro. Com um gol a mais marcado na competição, o time equatoriano é quem leva a melhor no critério de desempate e fica na primeira posição. Com o empate, o Galo chegou ao 16º jogo seguido sem derrota na Libertadores. O time igualou a segunda maior série da história da competição do Corinthians entre 2012 e 2013. O recorde pertence ao Flamengo na temporada 2021 e ao Sporting Cristal 62-69 com 17 partidas de invencibilidade. O Atlético Mineiro volta a campo nesse sábado quando visita o Goiás em Goiânia às 21 horas pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o próximo compromisso é diante do rival América Mineiro no dia 3 de maio no Independência. Voltando ao agronegócio, Daliana, o mercado da soja segue trabalhando em campo positivo na manhã de hoje na Bolsa de Chicago e registrando ganhos expressivos. Perto das 7h20 da manhã, horário de Brasília, as altas variavam entre 13,25 e 19 pontos nos principais contratos, levando o maio a $17,24 por bushel e o julho a $16,88 por bushel. Segundo explicam analistas e consultores de mercado, as preocupações com o clima do meio-oeste americano começam a tomar mais espaço no radar dos traders, já que há muitas expectativas sobre a nova safra norte-americana. Embora haja tempo de recuperação, o plantio no país está atrasado em relação ao ano passado e à média dos últimos anos e chama a atenção do mercado. Outro ponto de atenção no mercado continua sendo o mercado de derivados na Bolsa de Chicago. Na manhã de hoje, os futuros do óleo de soja subiu mais de 3%, levando o primeiro contrato a $85,59 de dólar por libra peso. O mercado segue de olho também nas incertezas sobre as exportações de óleo de palma da Indonésia, fora de todo o aperto na oferta global de óleo de todas as origens. E as melhorias nas rodovias goianas têm sido prioridade na atuação do deputado federal e presidente do sistema FAEG-Senar, Zé Mário. O parlamentar tem articulado junto ao governo de Goiás e com produtores rurais ações de melhorias nas rodovias goianas. A exemplo disso, Daliane, a cidade de Mineiros está colhendo frutos dessa atuação do parlamentar com a retomada das obras da pavimentação da GO 306,
uma importante via de escoamento de produção de grãos como soja e milho aqui no sudoeste goiano. Para o deputado Zé Mário, além de garantir mais segurança nas vias, a melhoria no trecho impacta positivamente no desenvolvimento do estado e representa um marco na gestão de obras e melhorias na infraestrutura goiana. Lugares onde a mão do Estado não chegava há anos, agora podem contar com a forte atuação e sensibilidade do governo estadual. São obras que representam pontes para o desenvolvimento, é o que afirmou o deputado. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, nessa primeira etapa as melhorias serão realizadas no trecho que sai do entroncamento com a GO 341 e segue até a ponte do Córrego Grande, executando os serviços de terraplanagem ao longo da via e a concretagem de bueiros. Em seguida, será realizada a preparação da base e subbase para a aplicação do asfalto. Jornal do Meio-Dia. E a Secretaria de Saúde alerta para a importância da vacinação contra a meningite. A matéria é com Marcelo Tavares. O governo de Goiás alerta a população sobre a importância da vacinação contra a meningite em crianças e adolescentes. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás apontam que os índices de cobertura dos imunizantes que protegem contra as meningites têm diminuído ao longo dos últimos anos, o que é considerado preocupante. Durante todo o ano passado, foram registrados 10 casos de meningite em Goiás, nos municípios de Anápolis, Anicuns, Caldas Novas, Castelândia, Niquelândia, Goiânia e Rio Verde. Em 2022, até o momento, foram registrados 4 casos de meningite, dos quais 3 foram em Goiânia e 1 em Niquelândia. A Secretaria dispõe de 5 tipos de vacinas contra a meningite para a população. Dessas, 4 são aplicadas nos centros de saúde existentes em todos os municípios. Atualmente, os índices de cobertura dos 4 imunizantes incluídos no calendário nacional de vacinação estão abaixo de 75%. A Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, lembra que há necessidade emergencial de alcance da meta da cobertura vacinal de 90% a 95%. Além da vacinação, as principais medidas para a prevenção das meningites são evitar aglomerações e locais fechados com muitas pessoas, manter os ambientes ventilados e limpos e não compartilhar objetos de uso pessoal. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Os principais sintomas são início súbito de febre, dor de cabeça e rigidez na nuca. Muitas vezes, há outros sintomas como mal-estar, náusea, vômito, fotofobia e confusão mental. Alguns sintomas mais graves podem aparecer, como convulsões, delírio, tremores e coma. Em recém-nascidos e bebês, alguns desses sintomas podem estar ausentes ou difíceis de serem percebidos. O bebê pode ficar irritado, alimentar-se mal ou parecer letárgico, sem resposta a estímulos. Também pode apresentar a moleira protuberante ou reflexos anormais. De Goiânia, Marcelo Tavares. 12:45, o último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, e já vamos destacar para você que o valor bruto da produção da agropecuária de Goiás sobe este ano, deve chegar a 105 bilhões de reais, levando assim o estado a ocupar o 5º lugar no ranking nacional. Preço da gasolina sobe pela 3ª semana e atinge novo recorde. Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar 40 milhões de reais. Não saia daí. Voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:47, já de volta com o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O preço da gasolina nos postos brasileiros subiu pela 3ª semana seguida e atingiu um novo recorde desde que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, passou a divulgar a sua pesquisa semanal de preços em 2004. Segundo a agência, o preço médio do combustível ficou em R$ 7,27 por litro na semana passada, uma alta de 0,7% em relação à semana anterior. O valor é superior ao pico de R$ 7,26, verificado 2 semanas após o mega aumento nas refinarias promovido pela Petrobras em março. A alta acompanha a escalada da cotação do etanol anidro, que representa 27% da mistura vendida nos postos. Apenas em abril, o preço do biocombustível nas usinas de São Paulo subiu 12%, segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, e também da Exalc USP.
E o concurso 2475 da Mega Sena, realizado na terça-feira à noite no espaço Loterias Caixa em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 1, 40, 44, 45, 58 e 60. O próximo concurso, na quinta-feira, deve pagar o prêmio de 40 milhões de reais. A Quina teve 44 ganhadores e cada um vai ganhar, né? R$56.378,81. Já os 3.054 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$1.160,38. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples com 6 dezenas custa R$4,50. O sorteio é realizado às 20 horas no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Jornal do Meio-Dia. 12:49. Valor bruto da produção da agropecuária de Goiás sobe e este ano deve chegar a 105 bilhões de reais, levando o estado a ocupar o 5º lugar no ranking nacional. Vamos conferir todos os detalhes nessa matéria de Andressa Calassi. O valor bruto da produção é o indicador de desempenho agropecuário. Goiás, mais uma vez, continua indo na contramão da crise e apresenta números expressivos. O estado deve assumir este ano a 5ª posição no ranking nacional do valor bruto da produção. A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta um crescimento de 3,3% em relação ao ano passado. E a expectativa é que estes dados cresçam ainda mais. Esse crescimento representa realmente o quanto o estado de Goiás está crescendo economicamente e gerando emprego. Quanto maior, mais gera emprego. Então, o que nós vemos com esse dado? Esse crescimento ele é constante e Goiás, particularmente, ainda tem muita área para ser aproveitada economicamente, tanto na produção de soja quanto na produção de carne. Em 2021, o valor bruto de produção goiano totalizou 102 bilhões de reais. Este ano deve chegar a 105 bilhões. A agricultura corresponde a 71% deste valor, enquanto a pecuária fica com 29%. Os dados divulgados indicam que a soja é o produto que mais deve contribuir em valores nominais para o aumento do valor bruto da produção, que deve sair de 36 bilhões de reais para 38 bilhões neste ano, saldo positivo de quase 2 bilhões de reais. Produtores como seu Marlos, que cultiva soja e milho, ajudam a engordar estes números no estado. Esse ano foi um ano bem generoso, né? A gente conseguiu 59 toneladas de silagem por hectare. Conseguimos também na safra passada ainda de milho, a gente fez uma safra na safra mesmo, 160 sacas de milho por hectare. E na safra esse ano de soja, tivemos a média de soja precoce aí de 75 sacas por hectare, que é uma média bem calculada, né? Outros produtos chamam a atenção pelo percentual de crescimento. O valor bruto da produção da batata, por exemplo, tem projeção de alta de 98% em Goiás. Já o valor bruto da produção do café arábica deve aumentar 50% e o da banana um aumento de 42%. Isto demonstra a importância do agro para a economia do estado. A importância disso é que mostra a pujança que Goiás tem, o quanto o agronegócio é importante na sua economia. Nós vamos chegar hoje com o valor bruto de produção neste ano de 2022, podendo ocupar a 5ª posição no Brasil, de 105 bilhões de reais de valor total aí da produção goiana. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. E aqui em Goiás, fiscais da prefeitura encontraram foco do mosquito Aedes aegypti em 28% dos imóveis vistoriados no primeiro dia de força-tarefa contra a dengue em Goiânia. Ao todo, as equipes visitaram 153 propriedades. Em 44 delas foram detectados focos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital, em 32 imóveis, os fiscais entregaram intimação aos proprietários com prazo determinado para que procedam com a eliminação imediata dos criadouros do mosquito, bem como de focos. Já em 12 locais onde a situação estava mais grave, os donos foram autuados e podem ter que pagar multas que vão de R$ 2.608
a R$ 26.088. A força-tarefa terá duração de 180 dias, o mesmo tempo de vigência do decreto de 13 de abril de 2022, que declarou situação de emergência em saúde pública em Goiânia por conta da epidemia de dengue. Na capital, as multas podem chegar a R$26 mil. Voltando a falar de esportes, o Vila Nova e Tombense fizeram um jogo morno com poucas chances claras e que terminou empatado em 1-1 com ambos os gols saindo em penalidades. O Tigre abriu o placar com Arthur Rezende no primeiro tempo, mas o Carcará deixou tudo igual no fim, com Jean Lucas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia. Passadas 4 rodadas, os dois clubes ainda não venceram na competição. O Vila Nova chega a 3 pontos e dormiu na 16ª colocação, mas ainda pode voltar à zona do rebaixamento do torneio. O Tombense vai a 4 no 13º lugar, mas também pode perder posições. Na sexta-feira, o Tigre visita o Londrina às 19 horas no Estádio do Café. O Carcará recebe o Vasco domingo às 18 horas no Estádio Soares de Azevedo. E o Cruzeiro aproveitou uma falha bizarra do goleiro Matheus Nogueira e venceu Londrina por 1-0 no Mineirão nesta terça-feira pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro. Aos 20 minutos do segundo tempo, o camisa 1 do Tubarão se atrapalhou ao sair jogando na pequena área. Edu ficou com a bola e rolou para Luvanor marcar o gol cruzeirense. Antes, o Tubarão teve um gol anulado de Douglas Coutinho. O resultado deixa o Cruzeiro pela primeira vez no G4 na Série B, enquanto que o Londrina chega ao 3º jogo sem vencer. O Cruzeiro fica agora com 7 pontos e pula para a 4ª posição. A colocação depende dos resultados que vão fechar a rodada. Já o Londrina permanece com 4 pontos e cai para o 11º lugar. O Tubarão pode cair um pouco mais na classificação, dependendo dos outros jogos. O Cruzeiro entra no G4, como dissemos, pela primeira vez desde que passou a disputar a Série B em 2020. Foram 2 edições inteiras sem pintar no grupo de acesso, sendo 79 rodadas ao total. A Raposa ainda corre o risco de terminar a 4ª rodada fora da zona de acesso, mas a vitória foi bastante comemorada com a torcida. Jornal do Meio-Dia. 12:56 e agora, direto da redação, chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Estamos chegando e trazendo informações de hoje. Das últimas 24 horas aqui em nossa cidade foi registrado um roubo. Esse roubo foi registrado ali próximo ao lago. É o segundo, nesses últimos 5 dias registrado naquela região. Um homem armado abordou aí uma menor de idade que estava vindo da escola e acabou levando seu aparelho celular e a sua bolsa escolar também. A polícia foi informada desta situação. Também tivemos estelionatos diversos registrados aqui em nossa cidade. Nós tivemos uma movimentação, inclusive a Polícia Civil chegou a prender o autor aí deste estelionato. Ele se apossou de um cartão da vítima, se aproveitando ali de que a vítima confiou nele para fazer uma transação inicial. Posteriormente ele se apossou desse cartão e fez compras no valor de R$19 mil. Prejuízo considerável. A polícia conseguiu prender, resta saber se a vítima será ressarcida desse prejuízo ou não e se esse elemento continuará preso também. Outras confusões também foram registradas de menor potencial ofensivo pela polícia nessas últimas 24 horas. A gente torce para que as próximas continuem dentro da tranquilidade. Eram estas as informações da redação J. Pereira. 12:57. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros. De hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de quarta-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.